Queridos irmãos e irmãs, a todos que nos acompanham pelas redes sociais do nosso seminário Saúde e Paz. Hoje temos a alegria imensa de receber em nossa casa de formação o Padre Adeleon Santana. Padre Adeleon, que é natural da nossa arquidiocese, teve a sua formação em São Paulo, mas é encardinado em nossa arquidiocese. Atualmente ele exerce o cargo de administrador paroquial da Paróquia Virgem Maria em Itacibá. São muitas funções, né, padre? Vou tentar listar algumas. Ele é diretor-geral do movimento Mães que Oram pelos Filhos, assessor do Tribunal Eclesiástico, acompanha as comunidades de vida e aliança da arquidiocese e também acompanha, orienta, é diretor da Ordem das Virgens, das leigas consagradas presentes em nossa igreja particular. Padre Adeleon, uma alegria receber o senhor, a casa é do senhor. Para início de conversa, fala-nos um pouquinho, padre, como se deu o chamado de Deus na sua vida. Muito bem. Bom, primeiro quero dizer que é uma imensa alegria poder estar no seminário. O seminário numa arquidiocese, numa diocese, é sempre um lugar especial, porque o seminário é como que o coração de Maria. O coração de Maria, onde foi gerado o sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo. E o seminário é onde é gerado também os futuros sacerdotes da nossa igreja. Então, o seminário e o coração de Maria são coisas muito semelhantes. Então, estar no seminário é estar no coração de Maria. E hoje, um sábado, que eu tive a graça de presidir a missa aqui, então é uma riqueza muito grande. E isso nos reporta a nossa origem, ao nosso chamado. Eu fui embora para responder o chamado de Deus, eu tinha 17 anos, porque desde os 11, 12 anos sentia aquela inquietação. Aí eu tinha duas dúvidas, ou eu queria ser padre, ou eu queria trabalhar em PS do hospital, para mexer com gente extrapolada, com sangue, eu queria isso, ou então eu ia ser padre. Depois, com a caminhada, eu entendi que era para cuidar de gente, e com almas debilitadas, que essa é a função de um sacerdote. Então eu fui, na época, querendo responder ao chamado de Deus, eu entendi que eu devia ir para São Paulo, para o Instituto Missionário. Lá eu tive a minha formação, lá eu me ordenei. Depois eu tive a oportunidade de ir para Roma para fazer mestrado, escola de formação. Trabalhei como reitor do seminário por 9 anos. E depois, vendo a necessidade do meu pai, que começou a ficar mais idoso, saúde, e eu, filho único par de pai, senti o desejo de retornar. E também via a necessidade de devolver, compartilhar, ajudar a igreja particular de Vitória. Foi quando então eu fiz o meu pedido a Dom Luiz, ao seu conselho na época, para vir fazer o Ad Experimento. Fiz o Ad Experimento por 3 anos e hoje, com Dom Dario e o seu conselho de presbítero, eu tive a graça de estar encardinado. A vocação para mim, depois que eu fui para o seminário, nunca foi mais ponto de dúvida. Eu nunca tive uma crise de dúvida sobre a minha vocação. Mas sempre vivi com muita garra, com muita luta, porque eu via as minhas fraquezas, as minhas imperfeições, e isso às vezes fazia com que eu pensasse, será que eu vou dar conta? Mas a graça de Deus sempre foi me surpreendendo como faz até hoje. Porque se eu olhar para as minhas condições humanas, eu digo, não, eu não dou conta. Mas quando eu olho o depósito da graça de Deus em mim, eu falo, não, por ti, por tua graça, eu venho. Então a vocação é esse presente de Deus e a nossa resposta generosa. E aqui estou, 11 anos de padre, agora eu vou fazer 12 anos em novembro, e com muita alegria podendo ser Jesus para as nossas comunidades, para o povo de Deus e, sobretudo, experimentando esse Jesus também no meu coração. Amém, padre. Louvado seja Deus por este testemunho. Como que o senhor conheceu o seminário? O seminário, ele era muito falado na minha época, mas a gente tinha alguns receios de vir para o seminário naquela época. A gente, na verdade, era muito mais boatos e conversas que se tinha do que a realidade. Então, se dizia naquela época que se você tivesse tal espiritualidade, você não podia entrar para o seminário. Eu olhei e falei, ixi, então eu não vou ser acolhido. Vim, fiz o encontro vocacional, porém depois, ao longo do discernimento, eu acabei escolhendo ir para o Instituto Missionário. Então, desde adolescente, eu ouvia falar do seminário, porque nas nossas comunidades, eu era ali da paróquia do Bom Pastor, Monsenhor Rômulo, Irmã Rita Cola, aquele pessoal, então sempre falaram muito bem do nosso seminário. Então, desde pequeno, eu conheço o seminário. Mas a proximidade com o nosso seminário se deu depois que eu retornei para a arquidiocese
E não tem como negar uma aproximação maior depois deste ano, quando eu tive a oportunidade de estar orientando os exercícios espirituais do nosso seminário. Louvado seja Deus. Padre, o senhor com um testemunho tão bonito, vocacional, né? Desde da infância, da adolescência, né? Qual mensagem o senhor tem para os nossos jovens, aqueles que nos acompanham? Eu digo que Jesus, ele continua a te chamar. Você não pode ter medo disso. Sentiu uma inquietação, sentiu lá no coração um toque, dê ouvidos a isso, sem medo. O que é isso? É pensar. Já pensou eu ser padre? Para, reza, procure o pároco da sua paróquia, procure a equipe de formadores, a equipe vocacional do nosso seminário e se abra para um acompanhamento. Nada melhor na vida do que nós esclarecermos as inquietações e as dúvidas que nós temos. E talvez você, como eu, viva também essas inquietações, mas eu não vou dar conta, eu tenho muitos limites. Quem vai dizer que você é chamado ou não é a igreja. Então deixe Jesus te ajudar nesse processo através da igreja. Seja acompanhado. Então não tenha medo. E digo, Jesus precisa de gente corajosa. Não de gente pronta, não de gente sábia, não dos bambambãs. Esses nunca se dispõem à graça porque contam muito de si. Agora você que sente essa inquietação, não tenha medo. Diga teu sim e o mais ele vai te conduzir. Ah, mas vai que eu faça esse caminho e depois descubra que não é, vou perder tempo. Na vida nós não perdemos tempo quando damos atenção para aquilo que está dentro de nós. Ainda que não seja esse o teu chamado, isso será para você uma grande experiência para o resto da sua vida. E se você não vier para fazer o discernimento, você nunca vai saber. Então, você só vai saber se você tem vocação vindo, dando o seu passo. Não, coragem, rapaz, não tenha medo. Sentiu inquietação? Vamos, fala assim para Deus e o mais Ele fará. Amém. Padre, ao final desse vídeo, a gente pede que o Senhor nos dê a bênção, que essa bênção se dirija aos amigos do seminário, aos nossos benfeitores. Sim. A nossa gratidão aos nossos benfeitores, amigos do nosso seminário, que acreditam no futuro da igreja, na formação dos nossos futuros padres. A nossa gratidão e o pedido que nosso Senhor te recompense com 1000 vezes mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós, por meio de Nossa Senhora da Penha, nossa padroeira, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.